Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou Fernanda Lima, para quem ainda não me conhece, e a leitura de hoje vai ser sobre essa relação que você tem aí com essa pessoa especial ou com essa pessoa intrigante. Aqui vai valer para aquela relação com a pessoa que de alguma forma te desafia, que de alguma forma faz com que você perca um certo tempo a mais para lidar com ela, né? Seja por questões positivas ou seja por questões negativas, né? Então, aqui você vai pensar naquela pessoa e vamos tentar entender o que a espiritualidade vai trazer com relação a vocês dois. O que acontece entre vocês dois? Não se trata só de relacionamentos amorosos, tá? O importante é que você adapte a sua situação. Pode aqui ser uma relação de amizade, pode ser uma relação familiar, pode ser até uma questão de trabalho. Mas se ainda assim, pensando em todas essas possibilidades, você não consegue pensar em ninguém para ouvir essa leitura, não força, é porque hoje essa leitura não é para você, tá bom? E se você quiser uma leitura para você, é lógico que o mais indicado é que você invista numa leitura particular. Se você quiser que essa leitura seja comigo, aí na descrição do vídeo você vai encontrar o link para o WhatsApp. Lá no WhatsApp tem o catálogo das opções de consultas. As minhas consultas têm caráter terapêutico, tá? E são todas também mediúnicas, são expressões da espiritualidade que me guia, que me guarda no exercício do meu trabalho. E é essa espiritualidade que eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui com vocês, realizando mais essa leitura. Eu espero que seja produtiva para cada um de vocês, que chegue em seu coração e que possa fazer a diferença no seu dia, na sua semana, no seu mês. Às vezes a gente só precisa de uma palavra diferente daquela que a gente costuma ouvir no dia a dia, para ter uma nova ideia de como proceder diante de uma situação. Eu espero que eu possa contribuir com você nesse sentido, tá certo? Vocês vão ter duas opções de escolha. A primeira é o quartzo azul e a segunda a aquamarina, tá? Repetindo, quartzo azul ou aquamarina. É importante que você sintonize, respire fundo, né? Se dê o tempo de parar um pouco para ver qual das duas pedras lhe chama mais atenção, assim, de primeira, ok? E vamos nessa, né, meus amores? Boa sorte. O que acontece entre você e essa pessoa? Vamos lá, vou começar aqui com as cartas astrológicas para tirar a energia central. Opa, quartzo azul, hein? Vamos ver aqui onde é que eu posso deixar em destaque. Tá aqui. Não sei se destacou muito não, mas vamos lá. Ok? Quartzo azul. Tirar isso aqui para não confundir, né? É isso. Vou botar aqui. Desculpem, viu, o perfeccionismo. Mas vamos lá. O que acontece entre as pessoas que escolheram o quartzo azul e as pessoas em que elas estão pensando e mentalizando? O que acontece nessa relação? Qual é o fundamento central dessa relação?
gratidão. A casa da família. A família é um santuário e um lugar para construir uma reciprocidade amorosa e confiante. Nas minhas últimas leituras, essa carta tem vindo com uma certa frequência. Eu sinto que, de alguma forma, a movimentação aqui, pelo menos aqui na minha egrégora espiritual, é uma movimentação que está chamando a atenção da gente para olhar para a família. E tudo que acontece nessa dinâmica familiar, nesse sistema familiar. Então, aqui, entre você e essa pessoa, há uma relação familiar, há uma relação onde se busca reciprocidade, amor, confiança, acolhimento, onde se busca um estado interessante de se sentir em casa, tá? Então pode ser que você e essa pessoa tenham uma relação mesmo de família, de sangue, ou a família onde vocês se escolheram. E pode ser que vocês estejam também formando a família de vocês agora, e é isso que traz essa união entre vocês dois. Pode ser também que vocês sejam uma parceria de trabalho, onde a grande motivação dessa parceria de trabalho seja a família de vocês. Nós vamos ver aqui com o decorrer da jornada como essa mensagem vai se clarificar. Mas aqui, nessa energia central desse pessoal que escolheu o quartzo azul, um olhar para a família, para confiança, reciprocidade, amor, né? Acolhimento, tudo que envolve o aspecto familiar. Agora nós vamos descobrir se está faltando ou se vocês já têm, né? No fundo do deck, cura. O que me indica que sim, há algo que precisa aí passar pelo caminho de cura para melhorar, né, nessa relação familiar. Então, provavelmente essa pessoa que você mentalizou é uma pessoa que é desafiadora para você. A relação de vocês dois é desafiadora. Pode ser que seja uma relação um pouco conturbada, entre tapas e beijos, sabe? Sem fazer alusão, claro, aos tapas. Apologia, né? Antes que me julguem. Mas é uma relação onde vocês podem ter muitos desentendimentos e talvez ainda não tenham compreendido o porquê. Então, quando vocês despertarem para o fato de que essa relação pode ser curada, deve ser curada, aí as coisas fiquem um pouco mais fáceis de lidar, tá? Eu estou em sintonia com o meu poder de cura. Você, no caso, é o ser que já despertou ou que já está despertando para o fato de que essa relação, de que o que acontece entre vocês dois é uma dinâmica que está solicitando um olhar para a melhoria, para a cura da relação. Não é para que você aceite ela como ela é hoje. A ideia aqui não é essa. Não é aceitar para doer menos e pelo fato de que não vai mudar. É aceitar para doer menos pelo fato de que vai curar. Certo? Vamos ver o que mais? O que mais podemos dizer para as pessoas que escolheram quartzo azul sobre essa relação que acontece entre essas pessoas? O mago, o mundo, a imperatriz, só arcanos maiores, hein? É um ponto altíssimo isso aqui. Essa situação é uma situação karmática, no sentido de que traz de outras vidas, é lógico que para quem acredita, é algo que está gravado nos registros acásticos de vocês,
uma relação que possivelmente traz essas feridas de outras existências, sabe? Vocês são almas compatíveis que podem estar se desencontrando. E aqui, este é o momento de vocês olharem para isso com mais responsabilidade, com a visão mais elevada, né? Entender que o que acontece de ruim nessa relação não é para denegrir a imagem da relação, é para valorizar a relação e buscar a cura da relação, certo? Que mais? Olha aí, 2 de copas. 2 de copas. Vocês precisam se reencontrar. A cura que a espiritualidade está dizendo que vocês precisam passar é para que vocês se reencontrem enquanto almas compatíveis, tá? Se reencontrar em que sentido, Fernanda? No sentido de que vocês possam se entender de fato, se amarem de fato, tá? Não é a vida perfeita não, mas é a vida compatível, as ideias, o coração, né, os sentimentos. Quatro de espadas. O enforcado. Olha aí, a mudança de comportamento diante dessa relação. No fundo do deck, o As de Copas. É preciso um novo olhar sobre essa relação, né? Sobre esse aspecto familiar. Aqui pode ser que seja uma família entre um casal, certo? Onde vocês, em algum momento, estão passando aí por alguma crise e tal. Mas isso vai passar a partir do momento em que vocês olharem um para o outro com os olhos do coração, sabe? As cartas aqui estão indicando que vocês têm todas as ferramentas necessárias para passar pela renovação, pela cura que esse relacionamento precisa, certo? É um relacionamento longo já, onde vocês já passaram por muitas fases boas, fases ruins, mas vocês compreendem que já amadureceram juntos também. Essa relação já é uma relação que merece respeito, tá? Mas é uma relação também que já precisa ser renovada. Então aqui vocês precisam unir forças, compreender qual é o que cada um pode oferecer, de fato, na relação, sabe? O que cada um pode oferecer, de fato, para que essa relação possa melhorar. Você, no caso, se sente completamente preenchida nessa relação? Ou você acha que essa pessoa não te enxerga exatamente como você é? Ou talvez você ainda não tenha percebido que você pode continuar nutrindo essa relação, que vocês podem ainda fazer com que as coisas floresçam. Vocês podem ainda gerar frutos nessa relação, sejam eles filhos ou não. Mas é uma relação que ainda não há motivos para acabar. O que acontece aqui é uma caminhada para o reencontro. Um reencontro que permita que vocês descansem um pouco as ideias. Não fiquem pensando o tempo todo nessa relação como um problema. Sabe? Foca na solução, muda o foco. Sabe? Tenta enxergar essa relação e o que acontece entre vocês
de uma forma como você não fez até hoje. E não fez por quê, Fernanda? Porque talvez você achou que já soubesse de tudo, não tivesse muito o que pensar de diferente, mas tem. Você já tentou, por exemplo, se colocar no lugar do outro, ter um pouco de compaixão, não digo nem talvez empatia, porque empatia é mais difícil de desenvolver, mas a compaixão, né? No sentido de entender que se a pessoa age de tal forma, ela tem os motivos dela, então deixa eu entender por que ela está agindo de tal forma. Deixa eu entender como é que eu fico nessa situação. Será que eu estou sempre certo? Será que eu estou sempre errado? Será que eu tenho uma escuta ativa para ouvir a comunicação do meu parceiro, da minha parceira? Tá? Então vocês aqui precisam rever o comportamento. É uma relação que precisa se reencontrar, de fazer a caminhada da cura para o reencontro, onde vocês possam se entender de fato, mas precisa melhorar a comunicação, precisa melhorar a capacidade de ver também tudo que vocês já construíram juntos e de como vocês individualmente são seres, são pessoas independentes e, portanto, se quiserem estar juntos, é uma escolha do coração, não é uma dependência um do outro. Entende? Vocês não dependem um do outro. Se vocês permanecerem juntos é porque vocês realmente gostam um do outro. E é isso que talvez vocês não queiram entender, não estejam conseguindo entender. É isso que acontece entre vocês dois, entre você e essa pessoa, tá? Qual é o conselho para as pessoas que escolheram o quartzo azul? Conselho para quem escolheu o quartzo azul, por favor. Gratidão. Olha, 3 cartas, mas demorou tanto de sair que eu vou aceitar. Certo? Ó, ter um coração bom, sem sabedoria e atitude, o impede de brilhar, de ser quem você nasceu para ser. Sem isso, você não passa de um rascunho do que pode se tornar. Olha isso aqui que eu falei sobre vocês se verem como seres individuais, completos e individuais, e, portanto, estariam juntos por amor verdadeiro, não tem dependência, entendeu? Não é que vocês dependem um do outro para brilhar, para ser quem vocês são. E talvez seja isso também o caminho da cura, né? Do entendimento que você é do jeito que você é, ele ou ela é do jeito que ela é, e cada um pode ser do jeito que quiser e permanecer juntos com um pouco mais de respeito, né? Não há como se desviar das armadilhas se você não estiver atento a elas. Quais são essas armadilhas, Fernanda? É justamente o desencontro. É justamente os caminhos, a estrada do desencontro. Tá? Isso é uma armadilha. Se vocês não estiverem atentos, essa distância pode aumentar. Certo? Quanto mais se pode doar para contribuir para o bem maior, maiores serão as responsabilidades e os testes. Fique tranquilo, você não está sozinho. Isso que está acontecendo com essa relação de vocês é um teste. No fim das contas, é um teste, porque, como eu falei, é uma crise para que vocês possam se unir ainda mais. Enquanto família, enquanto casal, enquanto pessoas compatíveis, almas compatíveis. E para alguns de vocês, essa experiência, inclusive, ainda pode contribuir, a partilha dessa experiência futuramente ainda pode contribuir para ajudar outras pessoas. Sabe?
Porque hoje em dia as pessoas estão preferindo se separarem do que tentar crescer junto e separado dentro da relação, entende? Porque nós não somos seres prontos, a gente está o tempo todo se lapidando. E não existe ninguém perfeito. Numa relação que existe são duas pessoas comprometidas e interessadas em manter a relação pelo amor que existe entre duas pessoas imperfeitas, né? Então fique atento a isso, você que escolheu o quartzo azul, tá certo? Gratidão, felicidades, hein? Vamos lá para quem escolheu então a aquamarinha, por favor. Água marinha, por que eu tô falando água marina? Eu, hein? Olha aí, água marinha agora. Vamos lá. Vou usar outro tarô aqui. Vamos embaralhar. Olha a chama. Desperte a sua centelha divina, encontre o seu propósito de vida. Aquilo que te mantém em pé, que te faz acordar todos os dias e sair da cama, né? Porque não basta só acordar, tem que sair da cama, tem que levantar. Quem é daqui da Bahia ou não deve conhecer aquela... Não sei se vocês conhecem o reggae de Edson Gomes. Reggae do Recôncavo da Bahia, Cachoeira Edson Gomes. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, lute. Oh, vamos, amigo, ajude. Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. A gente acaba perdendo o que já conquistou. É muito bonita essa música. E ressoa perfeitamente com a leitura do quartzo azul. Se você não continuar lutando pela sua felicidade, você vai acabar perdendo tudo que você já conquistou. Viu? Ok, espiritualidade, gratidão por essa primeira leitura. Que eu possa me conectar agora à egrégora que escolheu a água marinha. O que é que acontece entre essa pessoa que escolheu a água marinha e a pessoa com quem ela está pensando nesse momento? Qual é a energia central dessa relação, por favor? Gratidão. O lago. Eu participo do todo maior. O que acontece nessa relação é que vocês ainda não enxergaram todo o potencial que ela tem. Talvez ainda não tenham visto que ela é muito maior do que parece. Como isso, Fernanda? Que vocês juntos são mais fortes, de que vocês podem produzir muita coisa. Talvez seja uma relação também muito ligada ao espiritual. Pode ser uma parceria aí de estudo, de desenvolvimento espiritual, certo? O fundo do deck, a casa da comunicação. É uma relação que trabalha outras relações. É uma relação também que sobrevive muito pela eficácia da comunicação que existe entre vocês. Nós vamos detalhar com o tarô para ver se trata de uma relação mais amorosa, mas eu não sinto muito como se fosse não. Aqui a gente pode estar conversando com pessoas que têm uma parceria de trabalho, de projeto artístico, talvez, tá? Pessoas que estão pensando em alguém com quem quer construir alguma coisa grande. Certo? Vamos clarificar. Vamos melhorar isso aqui.
Ok, tarô, ok, espiritualidade. O que mais podemos dizer essas pessoas que escolheram a água marinha sobre essa relação entre ela e essa pessoa com quem ela está? Em quem ela está pensando nesse momento? Olha aí, 10 de espadas. As de espadas. Aqui, um final de um sofrimento já, né? É uma relação que passou por um renovo muito recentemente, ou está passando agora. Há aqui uma ressignificação dessa relação. Uma segunda chance, terceira chance foi dada a essa relação, tá? Justamente porque vocês perceberam que o que separou vocês, que o que afastou vocês, que o que trouxe sofrimento para vocês no passado, era pequeno no sentido de que vocês também eram menores do que são hoje. Aqui é uma egrégora, eu estou falando com pessoas que já passaram por uma certa cura, diferente do primeira leitura, tá? Eu sinto que aqui vocês já passaram por uma certa cura e já conseguem enxergar as coisas de uma forma diferente. Que mais? Justiça. Dez de paus. Oito de paus. Pajem de espadas. Fundo do deck, rainha de copas. Clarifica o 10 de paus, por favor. Pajem de paus. Pajem de espadas. 6 de paus. Aqui eu tô falando com pessoas que pensarem em alguém relacionado a um projeto mesmo junto, seja ele artístico, de universidade, de trabalho, enfim. Vocês passaram por um período nessa relação onde houveram aí algumas situações que deixaram vocês com a sensação de perda, de derrota, de que as coisas não estavam bem, trouxe sofrimento, tá? Não, foi uma fase difícil, uma fase ruim, né? Aí vocês passaram por isso e esse sofrimento fez com que vocês vissem as coisas de uma forma diferente. Vocês cresceram com esse sofrimento. Vocês desenvolveram um olhar onde conseguem entender o que é justo e o que não é justo, conseguem compreender um pouco mais do lado do outro, conseguem perceber que às vezes a gente só consegue justiça de fato quando olha para além do nosso próprio umbigo, né? Então aqui o caminho da justiça é o caminho do bom senso. E vocês conseguiram perceber isso. Por quê? Porque dentro dessa relação ainda há ou havia uma pessoa, uma das partes que carregava a maioria dos pesos, os fardos. Era como se você segurasse a relação sozinha, ou as tarefas que esse projeto demanda sozinho, sabe? Mas aí, ao mesmo tempo, você ou a outra pessoa conseguiu desenvolver uma capacidade de falar sobre isso todas as vezes que se sentiu incomodada, que se sente incomodada. Então você vem e chega com essa comunicação, tá? E essa capacidade de comunicação tira a relação de vocês de qualquer tipo de estagnação e coloca vocês em movimento novamente. Um movimento que é expansivo, progressivo. Então as coisas que vocês planejam juntos começam a ganhar movimento, começam a serem manifestadas, porque vocês conseguem entrar num consenso sobre o papel de cada um dentro dessa relação e conseguem, então, dar andamento ao projeto,
dar comunicação a esse projeto. Aqui eu tô falando a nível de divulgação mesmo, de marketing, certo? Porque vocês conseguem manter a movimentação a partir da capacidade de diálogo. E essa capacidade de diálogo traz para vocês a capacidade também de roteirizar, se assim posso dizer, um caminho de divulgação para esse projeto, para essa ideia que vocês têm juntos, que dá resultado, que traz reconhecimento, sabe? Então vocês já perceberam que é uma relação onde precisa acontecer a parceria, de fato, a sinceridade, a comunicação, porque vocês perceberam que juntando tudo isso, vocês conseguem produzir coisas muito grandes. E as pessoas conseguem perceber isso, tá? É como se vocês conseguissem compreender ao longo desse tempo de se relacionando, quebrando a cara, se magoando, se perdoando, que a vida e o projeto que vocês têm juntos é um grande ninho, onde vocês precisam regar ali, trazer o alimento, é um jardim, desculpe, onde vocês precisam regar, vocês precisam nutrir, como uma mãe cuida dos seus filhos, tá? Como uma esposa, como uma amiga, cuida daqueles que gostam, né? Como uma mulher amadurecida nas suas emoções, nos seus sentimentos, que consegue gerir eles muito bem. Então, hoje vocês conseguem lidar com essa relação com mais maturidade, tá? Me parece que vocês já estão no caminho certo. Vocês já descobriram que estão no caminho certo. Mas como a vida não é perfeita, pode ser que no dia a dia ainda precise de alguns ajustes, certo? E é sobre esses ajustes, então, que eu vou tirar aqui o conselho final, tá certo? Mas meus parabéns por terem já alcançado esse entendimento. Se você ainda não alcançou esse entendimento, mas o que eu falei fez sentido, você consegue perceber que talvez faça sentido para a relação que você tem de trabalho, de parceria, de negócios, então olhe com mais carinho para essa dinâmica. Dê o seu melhor, tá? Ah, mas o outro não quer dar o melhor dele, eu vou ficar dando o meu melhor sozinho. O importante é que você tenha certeza que você fez a sua parte, né? Eu vou dar o exemplo, eu vou dar o pontapé inicial. Pode ser que na primeira vez a pessoa não entenda o que eu estou fazendo, fique até ofendida, achando que eu estou querendo ser mais que ela, que eu estou dando uma de pessoa, como é que diz? Evoluída, porque ainda tem isso, viu? Quando você acalma seu coração com relação a uma pessoa e trata ela diferente, ela ainda tá com o pensamento muito limitado, ela pode achar que você tá querendo tirar onda com a cara dela. Sabia? Acontece, viu, amores? Mas vamos lá, vamos ver qual é o conselho. Qual é o conselho para as pessoas que escolheram a água marinha, por favor? Gratidão. A ação recomendada é revisão de crenças, tá? Vamos rever essas crenças. Isso pode ser para vocês dois, né? Porque a gente sempre tem crenças para rever, minha irmã. No dia que a gente não tiver crenças para rever, não vou nem dizer que morreu, porque para quem acredita, é claro, depois que morre o trabalho continua. Mas colocando aqui no foco da relação, vocês, apesar de estarem no caminho certo, aqui está dizendo que ainda há coisas que precisam ser revistas. Pode ser na relação entre vocês dois e pode ser com relação ao trabalho em si, tá? O que mais?
a ajuda que vocês precisam ver aqui com os animais. E aqui é assim, o que os animais nos ensinam? Os animais tendem a nos ensinar que a relação, ela precisa ter lealdade, ela precisa ter confiança, ela precisa ser nutrida. Porque os animais, quando eles nos amam, né? Veja um cachorro, veja um gato, veja qualquer outro bicho que você cria, ele está com você porque ele lhe ama. Ele está com você porque ele lhe admira, ele está com você porque ele confia que você vai protegê-lo, porque ele confia que você vai dar água para ele, que ele vai dar comida para ele. Então, aprenda com os animais sobre o que é confiar nas pessoas. Talvez aqui a crença que vocês precisam rever é da confiança. Como vocês passaram por um período aqui turbulento, talvez ainda não tenham conseguido voltar a confiar um no outro de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, tá? Fundo do deck, instrumento divino, prosperidade. É nessa relação que você vai poder desenvolver o seu instrumento divino, né? Que é justamente aquilo que a gente traz de outras vidas para resolver na vida atual. Então, através dessa relação, confirmando mais uma vez que nós estamos falando aqui sobre projetos profissionais, possivelmente, é aqui que você vai poder resolver, que você vai poder enxergar que você é uma pessoa próspera. Não só pelo dinheiro, porque a prosperidade não é só o dinheiro, mas aqui o dinheiro está incluso, o resultado, o reconhecimento passa pelo dinheiro também, tá? E é isso. Bola pra frente, siga atenta, fazendo os ajustes. Vocês já estão no caminho certo, mas ainda dá para fazer manutenções. Tá bom, meus amores? Gratidão mais uma vez pela atenção de vocês. Eu peço que, se puderem, curtam, comente, compartilhem, indiquem o canal para outras pessoas. É uma energia de troca gostosa que a gente pode promover aqui, ok? Para quem ainda não me segue no Instagram, o link tá aí também na descrição. Por lá eu costumo postar com mais frequência alguns conteúdos que podem lhe ajudar também no seu dia a dia. Tá bom? É isso. Gratidão e até o próximo vídeo.